parabéns pelo bebê que está chegando aí. Vinícius Porto. Deus abençoe. Ô, Glória! Agora vai em nome de Jesus. Amém. Vem para cá, Glória. Renata. Cadê a Renata? Ontem foi difícil achar a missionária Renata. Rapaz, só Deus, cara, só Jesus. Procura-se a Renata ontem. Eu liguei até para o FBI, meu Deus. Mas deu certo. Glória a Deus. Renata, seja bem-vinda. Deus tem te usado muito para abençoar as vidas, da onde Deus tem te levado para louvar o Senhor, você e seu esposo, o Luciano Levita, um homem de Deus, é um casal extremamente abençoado por Deus e serve a Deus também, a Deus na ADUD, a Assembleia de Deus, nos últimos dias, pastoreada pelo homem de Deus, pastor Marcos Pereira. Renata, louva aí, abençoe esse povo de Deus aí, que a gente quer te ouvir, você abençoar a nossa vida em nome de Jesus. Amém, pastor. Está repetindo aqui, para quem não ouviu, né? Quero desde já agradecer ao Senhor por esse privilégio, por essa oportunidade de estar aqui. Desde já eu quero ser grata ao Senhor, Deus pela vida do Senhor, né? Que Deus abençoe a vida do Senhor, o ministério, a casa em nome de Jesus. É um prazer enorme estar aqui, né? Para adorar, bendizer o nome do Senhor, juntamente com o Senhor e com a missionária Silvana, que é uma grande mulher de Deus, tem um testemunho lindo. Peço que todos vocês que estão aí continuem, porque é forte demais o testemunho dessa grande mulher de Deus, que eu admiro muito, né? E que eu estou muito feliz mesmo, e sou grata a Deus. Então, vamos adorar uma canção que eu gosto muito, fala muito ao meu coração, que tem por título Deus está contigo. Glória a Deus. Eu não sei a forma que as pessoas que estão aí nessa live se encontram, o coração, mas eu creio que esse louvor vai falar diretamente ao teu coração. Eu não sei como se encontra a vida dos meus irmãos que aí estão, mas eu quero dizer para você ser boca de Deus para a tua vida nessa noite, que Deus está contigo. Glória Por mais que as circunstâncias digam que não tem jeito, que você não vai conseguir, eu venho aqui com a autoridade de Deus, do Espírito Santo de Deus, para dizer para você tomar posse nessa noite, que Deus não te esqueceu. Deus está contigo nessa noite. Receba esse louvor no teu coração e medite na letra dessa canção em nome de Jesus. Onde está aquele brilho dos teus olhos? Teu sorriso não está mais como antes. Aleluia. O amor se esfriou, cresceu o ódio que te aprisionou sem dar nenhuma chance. Meu Deus! Escute isso aqui. Deus ainda não te esqueceu. Hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Escute, se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo e Ele está agindo. Ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. Aleluia. É só pedir com fé, que já é garantido. Deus está contigo. O Deus do impossível, vitória vai te dar. Até da sepultura Ele faz ressuscitar. Pode acreditar. Aleluia. Deus está contigo. Deus ainda não te esqueceu. Escute, hoje mesmo vai te levantar. E tudo que
Aleluia. Renata, olha só, tá travando um pouquinho, tá travando um pouquinho. Eu não, eu não sei se vocês estão perto do modem. Tá perto do modem? Tá travando a minha ou tá travando a dele? Acho que é a nossa. É a nossa que está travando. Tá sem áudio. Então, tem que vocês estão perto do modem, né? Aham. Está mudo? É, tô falando que tá sem áudio. Então. É. O pastor Marcos, naquele dia, ficou numa posição depois aí que ficou bem, ficou muito bom. É. Onde ele ficou, na última live que eu fiz com ele ficou num lugar que ficou muito bom. Eu não sei aonde vocês estão, porque tá parecendo meio embaçado. Mas é aí que eu vou virar a posição aqui, então. Mas vou virar a posição aqui, sair um pouquinho de perto do molde. Pode voltar de novo? Pode voltar? Não, dá pra... Pode, se tiver de sair, eu chamo vocês, não tem problema não. Tá bom. Se for... Ou então troca a rede, de repente a rede vocês estão usando Wi-Fi, que de repente não sei quantas redes tem aí. Vê direitinho. É assim, irmãos, daqui a pouco elas vão voltar, a Renata vai voltar, porque a gente quer ouvir, né, de fato, também o testemunho da missionária, quer ouvir a Renata louvar o Senhor melhor, né? É assim, às vezes são esses intempéries que acontecem. Que durante uma transmissão, a gente está aqui online, ao vivo, e já viu como é que essas coisas acontecem, né? Não é nada gravado, é ao vivo. Então, às vezes, também é muita gente usando a internet ao mesmo tempo e acaba acontecendo isso aí. Vamos lá, que vai dar certo em nome de Jesus. São vasos de Deus e eu sei que Deus vai abençoar a sua vida aí com essa live. Fica ligado, porque você vai ouvir muita coisa boa, vai ouvir muita coisa de Deus, vai ser muito bom pela glória do Senhor. Você vai ver que como é possível, né? É possível Jesus libertar as pessoas que a gente menos espera que terá salvação. Né? Ele não veio para os sãos, ele veio para os perdidos e doentes. E você vai ver como Deus transformou a vida de uma ex-traficante e hoje é uma serva do Senhor, cheia do Espírito Santo. E com certeza o Deus que mudou ela, mudou a minha vida e vai mudar de muitas pessoas que estão ouvindo aqui nessa live em nome de Jesus. Vamos lá, chamar a mulher de Deus aqui. De repente também o telefone, às vezes está com muitas páginas abertas, né? Às vezes é bom fechar. Oi, glória a Deus. Missionária, tem que ver Glória também, às vezes o telefone está com muita página aberta e às vezes é bom fechar. Eu deixar fechei. só a página. Fechou, né? Melhorou. Então, deu certo. A voz está perfeita, só não está dando para ver o rosto direito de vocês, mas a voz está perfeita. Como é que tá aí? Horrível? Meu Deus. Pode ser que tem muita gente, de repente, acessando a live ao mesmo tempo, usando a internet. Pode ser que esteja... pode ser... Ainda está embaçado o rosto? Tá. Embaçado tá. A voz está perfeita, só não está dando para ouvir. Como o Varão está falando, o importante é ouvir. Vamos tentar tirar os comentários aqui para ver se melhora um pouquinho. Vamos ver. Mas, Renata, melhorou? Louva mais um hino para... não está dando para ver o rosto de vocês direito, está embaçado.
Oh, Jesus. Eita, e agora, hein? Na verdade, Quem está Renata, esperando? louva a Deus com mais um hino aí. Louva a Deus aí. Vai. É da frente. Olha, câmera da frente. Ah, meu Deus do céu. Calma. Chamar a Silvana para a gente conversar aqui, em nome de Jesus. Está travando um pouquinho aí. Os irmãos estão vendo que ainda está travando, né? Está travando um pouquinho. Já vai melhorar em nome de Jesus. Os irmãos aí do outro lado aí, ora também, porque vai voltar, né? Na verdade, tem muita gente também assistindo. Oh, agora melhorou. Agora melhorou? Sim. Agora sim. Amém, Jesus. Glória a Deus. Agora melhorou. Glória a Deus. Very good. Melhorou, gente? Melhorou? Trovão. Tá agora você que subiu um pouquinho. Que isso, embaçadinho, agora... que misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Oh, Jesus do céu. Tá bom, o importante é vocês aparecerem aí. Renata, louva a Deus aí em nome de Jesus, deixa Deus te usar. Tá bom. Amém. Tá bom? Glória a Deus. Vamos entoar mais uma canção que agora vai em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. A pedido do nosso pastor aqui, vamos entoar novamente. Deus está contigo. Para você tomar posse de verdade, em nome de Jesus. Onde está aquele brilho dos teus olhos? Teu sorriso não está mais como antes. O amor se esfriou, cresceu o ódio. Aleluia. Que te aprisionou sem dar nenhuma chance. Escute, Deus ainda não te esqueceu. Hoje mesmo vai te levantar. E tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Glória a Deus. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado. E como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo e Ele está agindo. Ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé que já é garantido. Deus está contigo. O Deus do impossível, vitória vai te dar. Até da sepultura, Ele faz ressuscitar. Pode acreditar. Deus está contigo. Aleluia. Deus ainda não te esqueceu. Hoje mesmo vai te levantar. E tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado. E como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo e Ele está agindo. Ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé que já é garantido. Deus está contigo. O Deus do impossível, vitória vai te dar. Até da sepultura Ele faz ressuscitar. Pode acreditar. Deus está contigo. Receba esse louvor no teu coração em nome de Jesus. Aleluia. Renata, obrigado. Muito obrigado. Deus continue te abençoando. E amém. Espero um dia a gente poder estar junto aí para... No outro dia, eu lembro dele cantando aí na Dude também, cantando depois do culto. Foi uma glória. Lá na Cruzada também, no Maranhão, foi uma glória. Luciano também, uma bênção. Luciano Levita. Ele tá aí do ladinho aí? Glória ele tá por aí? Tá aqui, tá por aí, tá aqui. Bota a cara.
Bota o rostinho dele aí. Cadê, Tá Luciano? por aqui. Cadê? Tá por aí? Vem cá, família. Aí ele aí, ó. Terra de mistério, hein? Isso aí é uma benção, homem de Deus. Deus continue te abençoando, meu amigo. Isso é uma benção. Qualquer hora eu vou trazer você aqui para a gente louvar junto também. Obrigado. Tamo Amém. junto. Glória a Deus. Obrigada, pastor. Que Deus abençoe a vida do senhor. Como eu disse, o ministério, a casa, a família, em nome de Jesus. Foi um prazer, viu? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Como é que faz aí? Travando. Tá travando, pastor. Tá travando a internet do senhor. Oh, meu Deus. Espera aí. Eu Tá, vou acabar com esse negócio agora. Em nome de Jesus. Vou trazer para cá. Espera aí. Vamos parar agora. Agora vai melhorar. Em nome de Jesus. Espera aí, que eu vou trazer para cá agora. Pronto. Agora vai parar. Vou deixar aqui que vai ser melhor. Pronto. É que eu estava lá no quarto lá. Vê se agora deu uma melhorada aí. Acho que agora vai melhorar. Melhorou agora? Acho que agora deu uma melhorada. Então, como eu estava falando, tem algum número de contato aí para que deixe para o povo aí, que aquele que quiser te chamar para pregar numa vigília, cantar, você e seu esposo, tem algum número de contato? Sim, tem sim. O número é 021, né? 9 na frente, 8525-7428. 9 na frente, 8525-7428. Vai falar diretamente com o Luciano, né? E vai ser um prazer estar na tua igreja, louvando e adorando o nome do Senhor. Obrigado, Renata. Deus continue te abençoando poderosamente. Se abençoe a nossa vida. Muito obrigado. Amém. Pai. Agora vamos falar agora com a missionária Silvana, em nome de Jesus. Vamos falar. Estou vendo o pastor Marco Pereira lá atrás, lá. Ó. Tá vendo, pastor? Tá lá atrás. Tá lá atrás, ó. Glória a Deus. Deus abençoe, meu pastorzão. Glória a Jesus. Missionária, fazer uma pergunta aqui. Já fazem quantos anos que você está nos caminhos do Senhor, na presença de Deus? Quantos anos tem que você se converteu? Fazem 24 anos. Eu me converti em 1995 para 96. Então, vai fazer agora, em junho, faz 24 anos que eu aceitei a Jesus. Na verdade, nem sempre você serviu a Jesus, né? Não. Teve um momento difícil da sua vida, onde você chegou até a viver no tráfico de drogas, traficou. E como é que foi esse encontro com Jesus? Aonde aconteceu? Como aconteceu? E qual foi a circunstância que aconteceu esse encontro com Jesus? Então, pastor, foi através de um evangelismo. Eu nunca tinha aceitado a Jesus. Na minha família não tinha ninguém crente. Não tinha ninguém que servia a Jesus na minha casa. A minha mãe era devota de São Jorge, São Cosme e Damião, e outras coisas a mais. E ninguém nunca foi para uma igreja, nunca tinha aceitado Jesus. E eu estava dentro de uma favela, dentro de uma comunidade. E essa igreja, o pastor Marcos Pereira, com um grupo de irmãos, eles foram dentro de uma favela, na época era Vigário Geral, aqui no Rio de Janeiro, que na época era o QG do Comando Vermelho. O que é o QG? O QG era o quartel-general do Comando Vermelho, na época, há 2 décadas atrás. E aí, o que aconteceu? O pastor Marcos ele soube de um rapaz que ele estava para ser morto. Foi a primeira vida que o pastor salvou do Tribunal do Tráfico. Ele já tinha ouvido falar do meu irmão algumas vezes, mas ele nunca tinha conseguido estar de frente com ele. Todas as vezes que ele sabia que o meu irmão, na época, estava na rua, que ele estava próximo aqui da igreja, estava na comunidade ali da Vila Norma, em outros lugares
na região próxima, ele começou a querer estar com ele. Ele falou, tenho que encontrar esse rapaz. Na época era um adolescente, praticamente. Tinha de 15 para 16 anos. E ele falou, tem que encontrar esse rapaz, que é o demônio que está usando esse menino. Porque a fama dele já estava percorrendo, né? E o pastor doido para orar ele, para encontrar com ele. E o pastor, através de um rapaz que congregava na igreja, soube que um rapaz tinha dado uma volta na boca de fumo e eles tinham levado esse rapaz para executar dentro dessa favela. O pastor automaticamente foi até essa favela com um grupo de irmãos. Até então, ele nunca tinha entrado dentro de uma favela que teria encontrado tantos homens armados como foi naquele dia. Eu não era crente e o pastor entrou lá para fazer esse trabalho, conseguiu resgatar o homem que estava para ser mutilado, assassinado, conseguiu resgatar, trouxe para a igreja, porque os traficantes deram a palavra ao pastor que se ele chegasse vivo naquela favela, que eles entregariam ele para o pastor trazer para a igreja. E aconteceu várias coisas, Deus não permitiu eles matarem, o homem chegou vivo e aquele homem cumpriu a palavra, aquele traficante, falou, pastor, eu dei a minha palavra e eu vou cumprir. Aí o pastor trouxe o rapaz. E através disso, eles pediram para fazer um culto dentro daquela favela de Vigário Geral, porque eles viram o poder de Deus, eles viram a manifestação da unção e do poder de Deus na vida do homem de Deus. E aí eles pediram para fazer um culto. E aí o pastor foi fazer o culto dentro dessa comunidade. Foi até então que eu ouvi falar que teria um culto. Eu fiquei de longe, eu não fui participar do culto, né? Porque a minha liturgia, a minha vida, o que estava em mim, né? Que eram as forças satânicas, era o diabo que imperava na minha vida, não queria que eu me aproximasse do povo de Deus. E aí eu fiquei de longe assistindo aquele culto, mas não me aproximei. E uma certa madrugada, o pastor foi evangelizar dentro daquela favela e lá eu estava de novo, porque eu estava sempre acompanhando o meu irmão. E lá eu estava e eu comecei a ver Deus manifestar o poder dele. O pastor começou a ser usado em revelação para orar aqueles homens começaram a abandonar as armas, a tirar as pistolas da cintura, tirar os fuzis, né, da bandoleira e começaram a pedir oração. Quando o pastor colocou as mãos para orar, eles começaram a manifestar legiões de demônios. O diabo começou a manifestar, o pastor expulsando aqueles demônios, e aí o pastor, eu vi aquilo, e eu comecei a ficar maravilhada, que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Né? Eu conhecia muitas coisas, mas eu não conhecia o poder de Deus. Eu não conhecia a manifestação da graça e do Espírito Santo. Foi quando o pastor também me orou e eu caí endemoniada, porque em mim habitava o espírito do baile funk, da prostituição, da maconha, das armas de fogo, do comando. Para mim assistir um culto. Aí, para me agradar, né, as pessoas, eu fui assistir um culto pela primeira vez e aí eu senti algo diferente naquele culto, né? Até então eu não aceitei a Jesus ali, mas algo tocou dentro da minha alma, algo moveu dentro de mim, algo diferente, né? Eu não sabia o que era, porque eu poderia até ter tantas coisas terrenas, né, que o mundo poderia oferecer, mas não tinha paz que só Deus pode dar. A Bíblia fala bem claro no em Salmos 4. Em paz eu dormirei, me deitarei e acordarei, porque só o Senhor, ele nos faz habitar em segurança. Eu senti algo diferente e assim começou a minha caminhada na presença de Deus. E na verdade, teve a evangelização, você foi à igreja, né? Você foi visitar a Dude, foi a Dude? Sim, a Dude. E, na verdade, qual foi o momento em que você foi evangelizado na comunidade, viu o poder de Deus, e Deus usando o pastor Marcos Pereira?
Mas qual foi o momento em que você entregou a vida para Jesus? Foi na igreja? Foi na comunidade? Foi aonde? Aí eu comecei a caminhar na igreja e foi feito o apelo, eu fui até a frente, né, até para agradar algumas pessoas, porque, na verdade, a minha carne não queria fazer a vontade de Deus. A minha carne queria as coisas da terra, as coisas do mundo, mas para agradar a pessoa, a irmã que falou, vai lá na frente, vai lá, o pastor está fazendo apelo, eu aceitei a Jesus. E aí começou a minha caminhada. Eu comecei a caminhar na presença de Deus, e Deus foi trabalhando gradativamente na minha vida. O Espírito Santo foi trabalhando gradativamente, até que aconteceu algo que abalou a estrutura de toda a minha família, abalou a estrutura de toda a minha casa. Por quê, pastor? Porque nessa época minha mãe estava presa. A minha mãe deve estar até nos assistindo, ela já esteve presa. O meu irmão procurado pela polícia, com muitos inimigos. Eu, numa transição, naquela luta, né, da carne contra o Espírito, porque o Espírito de Deus estava me chamando, Jesus estava me chamando ao arrependimento. Missionária, tá travando um pouquinho, tá travando um pouco. Tá travando um pouquinho. Tá travando um pouco. Tá travando um pouco. Tá travando um pouquinho. Não tá bom aí, não? Começou a travar um pouquinho. Melhorou? O áudio agora está saindo melhor. Eu consegui te ouvir bem até a hora que você falou que aconteceu algo ruim. Nessa hora a gente conseguiu te ouvir. Aconteceu que no dia 31 para o dia 1º, nós não fomos para o monte. O Senhor nos fez um convite, né, através da igreja. Quando foi no dia 4 de janeiro de 1996, a minha irmã sofreu um acidente de carro. E o meu sobrinho veio a falecer, o meu sobrinho de 4 anos, naquele acidente. E isso abalou toda a nossa família, a estrutura da nossa casa, porque era o único filho da minha irmã. E tudo mexeu com todo mundo, com meu irmão, com a minha mãe, no presídio. E aquilo, Deus começou a mover dentro de mim, através daquele fato, vamos dizer, aquela tragédia, né, que foi para a nossa vida. Na época, foi um sofrimento muito grande, foi muita tristeza, mas através disso, Deus ele começou a falar comigo mais no profundo, né? Dizendo que adianta, né, granjear o mundo inteiro, que adianta até ter os prazeres terrenos, o que adianta saciar a carne, os desejos,
que o mundo pode proporcionar. E se você morrer de hoje para amanhã? A morte é inevitável. A Bíblia fala que após a morte segue o seu juízo. Era uma criança, apenas de 4 anos, mas eu comecei a meditar, né, naquilo que aconteceu. E através do sofrimento, através da dor, através dessa perca, eu me decidi realmente tomar uma posição na presença de Deus. Eu me decidi, porque eu estava meio lá, meio cá, né? Meio lá, meio cá, não sabia muito bem, por causa daquela luta, aquele conflito que estava dentro de mim. Mas através da perca do meu sobrinho, através desse acidente, da dor, eu comecei a verdadeiramente a me firmar na presença de Deus. E quando foi em novembro de 1997, eu me decidi passar pelas águas. E eu fui batizada nas águas. E desde lá, eu nunca mais coloquei uma maconha na minha boca, um cigarro na minha boca. Nunca mais eu tomei uma bebida, uma cerveja. Nunca mais eu fui no baile funk. Quando eu vou até um baile funk, é para poder ganhar almas para o reino de Deus. É para evangelizar junto com a igreja. Mas nunca mais eu voltei para o Egito. Eu passei pelas águas. Quando eu desci as águas, pastor, glória a Deus, eu fui batizada com o Espírito Santo. Aleluia. E eu senti Glória a algo diferente, sobrenatural sobre a minha vida. Algo que o mundo não podia me oferecer. Algo que as coisas da terra não me saciavam. A academia, as praias, o carnaval, os bailes, as noitadas, a maconha, o comando vermelho. Nada disso podia saciar e preencher o vazio que estava dentro de mim. E eu fui descobrir que era falta de Deus na minha vida. Eu precisava de Deus. Então fazendo um resumo da parte que você falou até aqui, Deus usou a Assembleia de Deus nos últimos dias, na pessoa do pastor Marcos Pereira, junto com toda a equipe, foi na comunidade, em Vigário Geral, pregou o evangelho para você, a semente foi semeada, você recebeu Glória um a Deus para vir até a igreja, e na igreja, através de uma irmã, mesmo você sendo para agradar aquela pessoa, você foi à frente, mas é interessante o que aconteceu. Deus usou o pastor, junto com a igreja e os obreiros, para semear semente no seu coração. Aleluia. Você foi até a casa de Deus, levantou a mão para Cristo, mas Deus usou uma situação para te firmar. É interessante. Aleluia. A morte do seu sobrinho foi através de uma perca que você parou para raciocinar, que uma criança tão nova, né, partiu, e como poderia ser sua vida. Então, Deus usou uma circunstância, usou um homem de Deus para que pudesse te trazer e usou uma circunstância para poder te firmar. E já fazem cerca de 24 anos que você está na presença desse Deus, firme até hoje, e teve uma experiência muito forte, né, que no dia do seu batismo, da sua morte para esse Glória mundo, né, você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Algo extraordinário. E quanto tempo, na verdade, você esteve no tráfico de droga? Quantos anos você ficou no tráfico, mais ou menos? Então, eu fiquei no tráfico de droga mais ou menos eu posso dizer, pastor, uns 10 a 12 anos, por aí. E no caso, sua mãe também, seu irmão, quantas pessoas da sua família chegaram a se envolver na vida do tráfico? Sim, minha mãe também se envolveu. Minha mãe ela criou 4 filhos sozinha, meu pai morto, minha mãe sozinha criando a mim e os meus irmãos, e ela também se envolveu no tráfico, ela saía para assaltar, minha mãe era viciada em droga, na cocaína, e aí até que Deus permitiu ela parar dentro de um cárcere, dentro da prisão. E ali, ainda dentro da prisão, ela continuou ainda no mundo, passou um tempo ainda no mundo, endemoniada dentro da prisão. E o pastor Marcos fazendo um trabalho também de evangelização, por isso a importância, pastor, a importância do evangelismo, a importância de levar o ID de Jesus. Porque às vezes a semente é semeada e às vezes não dá fruto logo, né, em seguida. Às vezes a gente quer ver logo o resultado,
quer ver logo o fruto, mas no momento certo, aquela semente dá frutos, aquela semente vem crescer. E a minha mãe foi assim também. O pastor entrou dentro do presídio, pregou para minha mãe, orou a minha mãe caiu endemoniada, as outras presas também. E ali a minha mãe, depois também de uma circunstância que aconteceu, ela aceitou a Jesus dentro do presídio, ficou quase 6 anos presa. E por causa de uma circunstância também dentro da nossa família, Deus foi trabalhando dessa forma. E aí ela aceitou a Jesus. Hoje também é uma missionária da Casa do Senhor, congrega numa Assembleia de Deus e é uma mulher de Deus. E desde então que ela aceitou a Jesus, ela também nunca mais voltou para o mundo, nunca mais se envolveu com as drogas, com tráfico, nada. Hoje é uma mulher transformada pelo poder de Deus. A minha irmã também serve a Jesus, a minha família tem caminhado, né? E é assim que Jesus faz, né? Jesus, ele vai trabalhando de uma forma que a gente não imagina, né? Porque a Bíblia fala bem claro que aonde abundou o pecado, está escrito lá no livro de Romanos, superabundou a graça de Deus. Então, Jesus veio para resgatar, sim. Missionária Silvana, deixa eu fazer uma pergunta. Já fazem 24 anos, né, que você serve a Cristo, mas de repente uma curiosidade, até os próprios, embora muita coisa mudou, do tráfico de hoje para de 24 anos atrás, mas isso até na aula de sociologia, eles até informam que a aula é dada dentro de um contexto que o meio que você vive influencia muito, né? O local que você está influencia muito o meio que você vive. Agora, uma pergunta. Na época da sua entrada no tráfico de drogas, o que te levou a entrar no tráfico? Foi a necessidade ou foi a sedução das armas, das drogas, da liberdade? O que te levou a entrar no tráfico de drogas há 24 anos atrás? Foi a necessidade. Foi a necessidade. E o meu irmão, na época ele era muito novo, mas o meu irmão ele sempre trabalhou para ajudar dentro de casa, mesmo ele sendo bem novo, com 13 para 14 anos, ele sempre trabalhou, fazia carreto em supermercados, vendia verdura na rua, vendia as coisas no sinal, para poder ajudar dentro de casa. E minha mãe sendo presa, as coisas apertaram muito dentro da nossa casa, e aí, por causa da necessidade, né? E o que aconteceu? Aconteceu um fato também, pastor, que o meu irmão tinha alguns amigos que eram amigos dele, né? Nosso, no caso. E esses dois amigos do meu irmão, eles foram brutalmente, covardemente assassinados por alguns policiais na época. Isso revoltou muito o coração do meu irmão. Eram amigos como se fossem irmãos para ele. Né? Tava sempre junto com a gente dentro de casa, dormia na nossa casa, a gente comia junto, almoçava junto, saíamos junto. E esses dois rapazes, eles foram assassinados. Através disso, o diabo entrou no coração do meu irmão de uma forma muito grande. E na minha vida também, em outros amigos nossos. E através disso, dessa revolta, né? Que também não é uma justificativa, mas eu estou te explicando como que Satanás ele começou a imperar, como Satanás começou a agir. Veio com a necessidade dentro de casa, veio com a revolta por causa da morte de alguns amigos, 2 amigos que foram assassinados, e isso tudo veio cooperando, né, para a gente começar a ingressar nesse mundo, né, do tráfico, nesse mundo perdido, nesse mundo aí de ilusão, né, que o diabo apresenta para tantas pessoas, né, que hoje em dia estão envolvidos também. E aí depois aí depois começa a vir o glamour, né, daquela coisa toda, o sensacionalismo. O pastor deve entender um pouquinho do que eu estou falando, né? Aí a mídia começa a fazer sensacionalismo, começa a botar nomes em jornais, aí a pessoa começa a crescer na hierarquia do tráfico. Isso tudo o diabo vai entrando, vai trabalhando de uma forma tão grande até o ponto de levar a alma do ser humano para o inferno. Foi bom que eu queria fazer uma pergunta agora em cima da outra. No caso, hoje a DUD continua fazendo esse trabalho dentro das comunidades, dentro da favela. Pastor Marcos vai com toda a equipe, você também vai, está sempre
nas comunidades, evangelizando, vai fazendo uma comparação do tráfico de 24 anos atrás com o de hoje. Eu fiz essa pergunta justamente para poder fazer essa. Hoje, na época, você entrou pela necessidade, né? E o desejo de possuir, de ter as coisas, não está faltando algumas coisas dentro de casa, tantas outras necessidades que existem. Uma pergunta, hoje, analisando hoje a maioria das pessoas que entram para o tráfico, elas entram mais pela necessidade também ou entra pelo poder da sedução, de ter as coisas muito rápido? Dentro disso aí, desse contexto, você vê o tanto de derramamento de sangue, tantos jovens se perdendo. Hoje, por causa disso também, a gente vê que se inverteu a ordem da vida, né? Dificilmente você vê hoje no Brasil, nas ruas, nas ruas do Brasil, um homem de 40 anos ser assassinado. Você vê que a estimativa de vida hoje é de 19, 16, 15. Os jovens estão sendo assassinados. Aí eu te faço essa pergunta. Você acha que, por causa dessa sedução, você vê que é uma questão mais da sedução, daquilo que lhe atrai, o dinheiro que vem fácil, às vezes, né? Mas tem um preço muito alto, que é a vida dos nossos jovens. Você acha que hoje é mais pela necessidade, ou está meio a meio, ou é mais pela sedução mesmo? Eu acho, pastor, que é um conjunto, né? É um conjunto de coisas. Principalmente, é espiritual também. É espiritual, tem um lado espiritual, tem um lado da necessidade, né? Porque muitos não tem, muitas das vezes, crescem, né? Muitas crianças crescem vendo coisas dentro de casa, pais separados, né? A mãe solteira, às vezes a mãe saindo para trabalhar, para poder sustentar, dar o pão de cada dia, e não sabe o que o filho está fazendo de casa, é o filho sem escola, sem estudar. Então, é um problema social, é um problema espiritual, e é um problema de necessidade também. Eu digo para você também que... Então, eu acho que é um conjunto de coisas que envolve toda essa questão, né, de tantos jovens estão se envolvendo, né, no tráfico, tantos jovens sendo recrutados pelo tráfico e morrendo muitas das vezes, né, de forma brutal, de formas terríveis, os presídios superlotados, né, com muitas pessoas. Então, quer dizer, é um conjunto de coisas. Mas a Bíblia fala bem claro: e conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Se tiver o povo de Deus, se o povo de Deus se colocar no coração de cuidar de pelo menos um grupo de pessoas carentes e necessitadas, porque muitas das vezes o pastor entra dentro da favela, pastor Júnior, e aqueles jovens, eles não querem ser traficantes, eles não querem continuar naquela vida. Quando eles recebem a palavra, recebem a oração, quando eles veem o poder de Deus, eles não querem. E aí você vê que eles se sentem aprisionados naquilo ali, porque eles não têm outra opção de vida. Eles não têm uma outra forma. Eles acham na cabeça deles, né? Não é que não, eles pensam que não tem uma outra forma, porque não tem estudo. Às vezes não completou nem o primário, nem o ensino fundamental, né? Que agora não é nem primário, mas é ensino fundamental. Não completou, e aí não tem uma profissão, nunca trabalhou na vida, e aí achou que aquilo ali foi a melhor forma de ter um tênis da marca, de ter uma roupa de marca, de ter um dinheiro para poder, de repente, né, vamos dizer assim, fazer alguma coisa, comer alguma coisa diferente. Então, quer dizer, é tudo um conjunto. Eu acho que é um grupo, é um conjunto de coisas que trabalham para que as pessoas venham realmente ingressar nessa vida, no mundo do tráfico, mas no fundo, se perguntar a um traficante se ele quer ser traficante, ele vai dizer para você que ele não quer. Não quer viver. Acaba sendo um conjunto, de coisas, né? O convite dos falsos amigos, né? Vamos lá, a necessidade, às vezes também o desejo de obter as coisas, a fama, a sedução, é um conjunto de coisas, na verdade. Eu me lembro que eu comecei a entrar nessa vida torta quando eu bebia, e, na verdade, meus pais são muito conservadores, são até hoje, meus pais estão vivos,
E eu me lembro que eu jamais poderia chegar em casa com cheiro de bebida, principalmente bêbado. E eu me lembro que sempre me ofereceram cocaína e eu sempre recusei. E um dia disseram para mim que se eu usasse aquilo ali, eu ficaria bom na hora. E eu estava meio ébrio, eu estava bastante bêbado naquele momento. E eu me lembro que eu usei a cocaína pela primeira vez e cortou o efeito da cerveja. E a partir dali, eu comecei a andar com cocaína no bolso para que eu pudesse se utilizar daquilo. E sempre pedia esse camarada aí que me ofereceu a primeira vez a cocaína. Foi onde eu comecei a me viciar na cocaína através de um suposto amigo, né? Então, são às vezes, entramos através da amizade, entramos através da sedução. É verdade. Mas a grande lição de tudo, missionária Silvana, é interessante. A irmã citou um ponto interessante que muita gente que está no tráfico agora pensam por não ter o ginásio, por não ter até mesmo o primário, né, o segundo grau completo, e pensam que o que vão fazer se sair do tráfico, né? Sim, mesmo não aceitando a Cristo, independente de aceitar a Cristo ou não, bom, se ele entregar a vida para Jesus, que será melhor ainda, não tem dúvida. Mas tem gente que está lá, talvez está até nos ouvindo agora e pergunta, pastor, mas se eu sair do tráfico, o que eu vou fazer? O que eu posso ser? É interessante que você foi uma traficante, talvez no início, quando largou tudo, só quis mesmo sair daquela vida, entendeu que Cristo é a solução para a sua vida, mas hoje, anos depois, você fez uma faculdade. Tem quanto tempo com quantos anos você começou a fazer uma faculdade? Eu já estava, acho que com 42 anos. Então, 42 anos, Fez faculdade de Direito, não é isso? Sim, fiz faculdade de Direito, concluí, me formei. Fez o segundo grau, fez uma faculdade. Então, você, de fato, olha que coisa interessante, né? Uma ex-traficante concluiu o segundo grau. Talvez no momento, quando largou aquela vida, pensou mesmo apenas só em Cristo, como pensa até hoje, está firme com Jesus, mas nunca é tarde para alguém começar, né? Se tiver força de vontade, não veio de mão beijada, você foi lá. É interessante. Se hoje você é uma pessoa formada, você teve força de vontade, você foi atrás, você estudou, se esforçou e se tornou uma pessoa formada. Olha aí que coisa extraordinária. Glória a Deus. Hoje é uma pessoa que tem nível superior, hoje é uma pessoa que se formou em Direito e daqui a pouco vai ser um advogado em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Já começou a fazer está estudando para a OAB? Já passou? Sim, estou estudando para fazer a prova da OAB. Já estou me preparando para montar o meu escritório com uma advogada amiga minha, né? E Deus está trabalhando, é o que o pastor falou, é tudo com esforço, com dedicação, né? Com determinação, porque nada vem de mão beijada, né? A gente tem que correr atrás das coisas, buscar. E aí eu relutei muito, porque no início da minha conversão, eu fiquei assim, muito focada, assim, muito deslumbrada com a obra de Deus, com as coisas de Deus. Não que eu não seja mais, mas teve um determinado momento, quando o pastor foi preso, aí eu vi a necessidade, né, de ter uma pessoa formada na igreja, uma pessoa, né, que tivesse uma autonomia para poder ajudar de alguma outra forma, a não ser através da oração, da obra de Deus, que é importante também, mas também é importante também o outro lado. E aí eu fui para a faculdade, foi um mistério profundo na faculdade, eu estudando, porque as pessoas começaram a me pedir oração na sala de aula. E eu orei muitas pessoas na sala de aula, eu falei de Jesus, eu ganhei pessoas para Jesus dentro da faculdade, eu fiz a diferença. Porque o servo de Deus, a mulher de Deus, o homem de Deus, precisa fazer a diferença. Em qualquer ambiente, pastor. Às vezes não é só dentro da igreja, não é só... Mas em qualquer lugar que você esteja, você precisa fazer a diferença. E foi, assim, 5 anos, né, que eu estive estudando, lecionando dentro de uma faculdade, mas lá o nome do Senhor foi glorificado de uma forma gloriosa. Até um professor eu ganhei para Jesus, né, na faculdade. Glória. Isso me faz entender como é importante, não é só o fato de querer fazer uma faculdade, mas como é importante, percebe-se que você foi para fazer uma faculdade, foram 4, 5 anos lá dentro,
mas você já foi com estrutura espiritual. O que mais me preocupa hoje é que tem muita gente querendo fazer uma faculdade, mas mal sabem eles que lá dentro da faculdade é um campo minado também. São gente de várias religiões, gente de vários tipos de personalidades, de caráter. Então, você, se não vigiar, você acaba sendo influenciado. Mas glória a Deus que você foi lá como serva de Deus, se manteve como luz, alcançou seus objetivos e ainda conseguiu ganhar outras pessoas para Cristo. Como é importante, não é só querer entrar lá e fazer uma faculdade, porque eu vejo muita gente que vai para dentro da faculdade, se desvia porque não aguenta devido ao campo minado que está lá. Né? Há uma guerra também, mas graças a Deus, você como luz, você foi lá e fez a diferença para a glória de Deus. Isso mostra que é possível conseguir fazer, conseguir separar sem se desviar a obra de Deus e a vida secular. Você consegue se formar, consegue manter seu ministério. Até hoje você é uma missionária da Casa de Deus, conseguiu manter seu ministério e está equilibrando com a vida profissional que você pretende exercitar daqui a um tempo. Isso é um testemunho poderoso para nós. Olha que coisa extraordinária, que quando a gente quer, tem força de vontade. Não veio de mão beijada, né, missionária? Não veio de mão beijada, você passou, porque quem quer ser um advogado tem que estudar muito, tem que ler muito. É como lá, como pregador do evangelho. Vai chegar um dia que você vai estar dentro da sala do júri, lá no fórum, você vai dizer, meritíssimo, o artigo 3, parágrafo 4 do Código Penal diz lá, então, a lei 5.395 diz, então, tem que estudar muito, tem que gravar muita coisa na cabeça. Parabéns, você está de parabéns, você é um exemplo para nós aí, e exemplo para aqueles que estão do outro lado aí da live aí, entender que nunca é tarde para começar. Começou com 44 anos, se ela olhasse para a idade, passaria 4 anos, ela estaria com 48 e não se formou em nada. Então, ela começou e chegou até o final. Glória a Deus. Ó, a Bíblia diz em Tiago 5,11, temos por bem-aventurado aqueles que perseveram. E a palavra perseverança no original quer dizer começar e ir até o final. Glória a Deus, você começou e está aí até o fim, ser um exemplo para nós. Para essas pessoas também que estão aí, mesmo sendo do tráfico ou não sendo, nunca é tarde para começar. Olha aí a missionária Silvana, continua fazendo a obra e daqui a pouco vai estar advogando para a glória de Deus. Não é isso? Amém. Eu recebo. Recebo em nome de Jesus. Isso para mim assim é uma prova de superação, né? De superação. E o meu irmão tem muito orgulho disso. Ele é um dos meus maiores incentivadores. Quando eu vou até o presídio para visitar o meu irmão, eu não entro como uma pessoa qualquer, eu não entro como simplesmente um familiar, eu entro como uma mulher dotada do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, onde lá os outros presos, quando me veem, não veem uma pessoa comum, uma pessoa qualquer, nem mesmo uma advogada, né? Mas me veem uma mulher de Deus. A Bíblia fala bem claro, e outra vez vereis a diferença daqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus. E o meu irmão, ele é um dos meus maiores incentivadores. Ele vai lá, estuda, faz a prova, você vai passar. E ele me incentiva, me dá força. E ele fala, olha, se não passar de primeira não tem problema não. Se não passar de segunda não tem problema não. O importante é você não desistir. E isso alegra muito o meu coração, entendeu? Porque ele mesmo me incentiva a continuar, a perseverar. As pessoas talvez ainda não de repente não se deu conta ainda. Você é irmão do Massinho VP, mais conhecido como Massinho VP, o Márcio, né? Chama assim de Márcio. E hoje, em relação a ele também, evangeliza muito ele. Como é que está o coração dele agora? Vendo você assim transformada pelo evangelho, se formando. Eu sei que você tem evangelizado ele, o pastor. Como é que está ele hoje? Está mais quebrantado? Tem planos para quando sair, construir uma vida nova? Como é que está ele? Eu creio, pastor. Eu creio que a saída dele, ele já está preso há 2 décadas também, né? Já tem bastante tempo. Ele já foi muito evangelizado, o pastor já evangelizou muito ele. Quando ele estava aqui no Rio, em Bangu 1,
o pastor chegou aí algumas vezes também para poder falar de Jesus para ele. Ele já foi muito evangelizado, está bem aquebrantado agora. Só que ele já está há mais de 10 anos em presídio federal. E lá o acesso é um pouco mais difícil, né? Para poder estar com ele, para poder... Então, é um pouco difícil. Mas ele está bem aquebrantado. Eu creio que os planos dele serão diferentes, em nome de Jesus, quando ele sair daquele presídio. Porque a família dele, a esposa dele, a filha dele é serva de Deus, é uma levita também. E, quer dizer, Deus, ele está trabalhando, eu creio sim. Dentro do presídio, pastor, eu não sei se é do seu conhecimento, lá dentro do presídio federal, ele está agora em Catanduvas, mas quando ele estava no presídio de Mossoró, um presídio federal também, são 4 presídios federais, 4 ou 5, se eu não me engano. Ele escreveu um livro dentro do presídio. E interessante que esse livro que ele escreveu foi lançado em outubro de 2018. Eu estou até com um livro aqui, ó, trouxe aqui para mostrar para vocês ó, o livro. Tá aí a foto dele. Essa foto dele aqui foi quando ele foi preso. Se observar, ele está algemado. Ó. Foi quando ele foi preso, bem novinho ainda. Ele ainda não tinha nem 20 anos, deveria ter 18 para 19 anos. E o nome do livro, já é a 2ª edição do livro, ó. É um livro que ele escreveu de dentro da penitenciária federal. Ele lê muito lá dentro, ele lê muita Bíblia, já leu a Bíblia várias vezes. Eu creio que ele vai ser um homem muito usado por Deus na palavra, na ciência da palavra, assim como o pastor João Trovão é. Eu acredito também que ele será, porque ele lê muita Bíblia e ele lê muito outros livros também, livros jurídicos, outros livros. E ele escreveu esse livro aqui, ó, Marcinho VP, Verdades e Posições, o Direito Penal do Inimigo. Ele escreveu esse livro da seguinte forma, ele foi fazendo as cartas, ele escreveu aproximadamente quase 200 cartas de dentro da penitenciária. Essas cartas passavam, né, pela vistoria, né, do DEPEN, e eles liam as cartas como todas as outras cartas, e chegaram até as nossas mãos. E aí um jornalista, o Renato, eu creio até que ele está nos assistindo também, Renato Homem, ele começou a transcrever o livro, começou a organizar as ideias, né? E o Márcio mandando as cartas, ele organizando, aí ele mandava de volta lá para dentro do presídio, ele revisava tudo direitinho, voltava. Isso foi quase 2 anos, há 2 anos e meio fazendo isso, mas graças a Deus saiu aqui o livro, ele conta um pouquinho da história dele, da infância, da família, ele fala um pouquinho sobre a parte jurídica dos processos dele, ele fala um pouquinho de ressocialização, né, da parte social. Tem muita coisa aqui, é um livro muito interessante e, assim, ele está bem aquebrantado, de verdade, porque o evangelho chegou até ele. Então, ele não é mais aquele Marcinho VP de 1990, 1995, 96. Não, hoje ele já é um outro homem, já vai ser avô dentro da prisão. Um dos filhos dele, a esposa de um dos filhos dele está grávida, vai ser o seu primeiro netinho, ele está feliz da vida. Aí quem diria, né? Um homem, né, que não era nem para estar vivo. Quantos livramentos de morte o meu irmão teve? Quantas das vezes ele esteve no vale da sombra da morte? Mas o Senhor o livrou de todas as armadilhas do inferno. E hoje, até avô, ele vai... Meus irmãos, tinha caído aí, você sabe quando dá 1 hora a live, o Instagram corta, né? Mas vamos aqui voltar rapidinho para a gente já finalizar com a missionária Silvana, né? Vamos lá, voltar aqui, chamar ela aqui para voltar já já. Muito bom, né? Deus fez, né? Extraordinário. Viu o que Deus faz na vida de uma pessoa que se entrega, né? Isso aí, tem certeza que está edificando muitas vidas aí, em nome do Senhor Jesus. Muitas. Glória a Jesus por isso. Glória a Deus. Vamos ver se a gente consegue chamar a missionária aqui. Pronto. Voltei.
Com 1 hora o Instagram termina, né? 1 hora. Sim. Aí, só finalizando, e ele escreveu esse livro, já está na 2ª edição e está muito quebrantado, né? Tá, sim. E eu peço Tá. oração por ele, né? Oração, sempre orar por ele. Tem algumas pessoas, pastor, que estão perguntando onde encontrar o livro, como faz para me falar, colocar o nome do livro. O livro é Marcinho VP, As Verdades e Posições. Ele pode se encontra na internet, tem um site desse livro, que é o Marcinho VP. Se jogar lá no Google, tem o site. Tem o Instagram do livro também, Marcinho VP. O Instagram tem um site. Você pode me chamar também lá no direct do meu Instagram, que eu vou estar dando as coordenadas. Quem quiser adquirir o livro, né? Eu creio que você vai ser muito edificado também através deste livro, tá? Porque ele conta aqui muitos fatos, muitas coisas que aconteceram na vida dele. Fatos, episódios, algumas coisas que aconteceram no período antes dele ser preso, algumas coisas que aconteceram dentro da prisão. Ele fala um pouquinho de cada coisa, é um livro bastante interessante. Eu fico imaginando ele servindo a Jesus, né? Acredito que se ele entregar a vida para Jesus, sempre vai haver aqueles, né, que pode achar que não, está escondido atrás do evangelho, como as pessoas também pensaram de você no início, né? Sempre quando a gente sai dessa vida, as pessoas sempre ficam em dúvida, mas a grande verdade é que não importa o que as pessoas falam, mas é o que a gente vive que demonstra quem nós somos, os nossos frutos. E eu creio que Deus pode tirar ele dali. Eu acredito também que é até uma situação em que Deus acabou preservando a vida dele, né? Glória a Deus. É melhor um preso vivo do que um solto morto, né? Então Deus está trabalhando na vida dele, está trabalhando na mente e dos demais que estão lá junto com ele e das pessoas que estão lá. Eu acredito que a prisão acaba sendo uma segunda chance de Deus na vida do homem, porque o diabo não veio para matar, roubar e prender. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, se Deus permitiu ele estar ali, é porque Deus tem uma obra na vida dele. Eu tenho certeza que, ao sair dali, é um homem transformado para a glória de Deus, será um homem transformado e será um homem devolvido à sociedade. Estamos orando para que Deus faça uma obra também na vida do seu irmão, porque eu acredito que ele está vendo o que transformou sua vida não foi a religião. O que transformou sua vida é o poder do Espírito Santo, é o evangelho verdadeiro. E até hoje você vive isso, né? Porque se não fosse isso, você já teria se afastado há muitos anos, já teria voltado para a vida que estava levando, mas mostra claramente que, de fato, a sua vida foi transformada e você, melhor do que ninguém, é o maior exemplo do seu irmão, junto com a sua família, que hoje é transformada. Então, senhora Silvana, foi extraordinário. Eu estou vendo pessoas aí que estão sendo muito edificadas, pessoas estão dizendo aí que precisavam ouvir esse testemunho, precisavam ouvir essa palavra, e o Deus que transformou sua vida também vai transformar a vida do seu irmão e tantos quantos estão nessa vida ou fora da mesma, porque para prender uma pessoa, o diabo não precisa de estar apenas no tráfico, né? Tem gente que estão presos em várias situações, na prostituição, estão presos nos vícios, estão presos na bebida, estão presos na mentira. São vários tipos de prisões que o diabo aprisiona a vida do ser humano. Mas, graças a Deus, você veio aqui hoje, muito usada por Deus, veio nos dar um testemunho do que Deus pode fazer na vida daqueles que se colocam à sua disposição. Glória a Deus, fomos muito edificados pela sua vida, por esse testemunho. Com certeza é grande demais. Teria mais coisas para ser contada aí, mas daqui a pouco, quem sabe, você mesmo vai colocar no livro, né? Quem sabe, né? E isso vai se tornar... nada é impossível, né, pastor? Com certeza, vai se tornar um livro também e vai nos abençoar. Tem um título muito bom aí, né? Do tráfico para o altar e do altar para o fora, sei lá, alguma coisa. Do escritório, vai muitas coisas aí. Vai ficar um livro bem interessante aí. Que coisa extraordinária. Amém. Deus continue te abençoando. Muito obrigado. Eu queria aproveitar aí que esse testemunho que você deu aí, eu queria que você aproveitasse aí, fizesse o apelo, né? Para quem estiver conosco aí, de repente quer entregar a vida para Jesus, a ouvir, quer voltar. Glória a Deus. Fique à vontade aí, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Eu quero aproveitar essa oportunidade para perguntar se tem alguém que está aí nos assistindo, alguém que quer entregar sua vida para Jesus, alguém que, de repente, como o pastor Júnior falou, né, não está atrás de umas grades, não está numa prisão, materialmente falando, mas está aprisionada pelas trevas, está aprisionada, às vezes, de repente, na bebida, de repente no cigarro, aprisionada nas drogas, aprisionado nas coisas desse mundo, quem sabe no homossexualismo, no lesbianismo, está aprisionado em algemas invisíveis, porque existem algemas invisíveis que prendem o homem e a mulher, e muitas das vezes você não entende, não percebe que está aprisionado pelas trevas. Então, eu quero perguntar a você, de repente você está afastado da presença de Deus, quem sabe você está precisando de um renovo, está desanimado, está pensando em desistir. Olha aí. Quem sabe você está pensando em desistir do evangelho, você está pensando que não dá para você continuar, perseverar, porque não dá para ser crente, você de repente está passando por uma dificuldade tão grande, está oprimida, depressiva, dentro da sua casa, o diabo te oprimindo, falando que para você não tem mais jeito, para a sua vida não tem mais jeito. Eu quero chamar você para colocar aí um comentário aí nesta live e dizer, olha, eu quero retornar para Jesus, eu quero aceitar a este Jesus, eu quero viver uma nova vida em Cristo Jesus, porque Jesus hoje, ele está te chamando, ele está te chamando ao arrependimento, ele está te chamando para você ser uma nova criatura na presença deste Deus. Então, você que precisa, você que quer. Já tem pessoas aí, pastor, dizendo que querem voltar para Jesus. Parece tem que já tem 3 ou 4 vidas voltando para Cristo. Irmãos, não deixa o diabo endurecer o teu coração. Não deixa o inimigo endurecer o teu coração a ponto de não deixar você tomar esta decisão. Porque quando eu tomei esta decisão, foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida. O pastor falou uma coisa interessante. Quando eu realmente decidi a fazer parte de uma igreja, ser membro de uma igreja, congregar e me firmar na presença de Deus, as pessoas diziam assim para mim, não vai muito longe, não. Eu não dou 3 meses, eu não dou 5 meses, eu não dou 6 meses para ela voltar para o mundo e voltar a cometer tudo aquilo que ela fazia antes. Mas a Bíblia fala bem claro que se o Filho de Deus libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu fui liberta. Eu fui liberta através da palavra, através do poder de Deus, através do evangelho de salvação. Então, abre o teu coração e venha para Jesus. Vem, experimenta, faz prova de Deus. A Bíblia fala, provai de mim. Deus manda. O Senhor Jesus fala para a gente fazer prova dele. Faz prova de Deus. Eu vou provar se realmente aquilo que o pastor Júlio está falando, aquilo que a missionária está falando, se é verdade. Eu vou fazer uma prova de Deus. Então, prova deste Jesus. Porque você vai ver que coisa maravilhosa. Aleluia. Ter a presença deste Deus na nossa vida. Não é verdade, pastor? Já tem umas quase 10 almas aí que já voltaram para Jesus, estão voltando para Cristo. Jesus está salvando. Aleluia. A glória do nome do Senhor. Assim como Deus fez na minha vida, fez na vida da missionária Silvana, está fazendo na vida de outras pessoas. Deus tem transformado. Ela serve há 24 anos, eu sirvo há 22 anos a Jesus. Seguimos o mesmo Cristo, estamos indo para o mesmo céu. Para a glória de Deus. Olha aí. Romanos 10 e 17 está se cumprindo, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você ouviu a palavra de transformação de Deus, você viu o que Deus é capaz de fazer na vida do ser humano e acredite, no seu arrependimento, Deus faz por você. No seu esforço, Deus ajuda você. Não se esqueça disso. No seu arrependimento, Deus salva e transforma você. E no seu esforço, Deus ajuda você. No arrependimento da missionária Silvana, Deus a salvou.
Deus a transformou. E no esforço dela, Deus a ajudou. Ela hoje é uma mulher formada, creia. Enquanto você trabalha, Deus vai trabalhando também a seu favor. Não desista, não para. Em nome do Senhor Jesus, Ele vai ajudar você. Tem mais pessoas aceitando a Jesus agora. Glória Pastor, a Deus. tem como eu conseguir? Tem. Sim, enquanto a trombeta não soa, você vai se esforçando, o Senhor vai ajudar você. Dá para conciliar a vida de comunhão com Deus, a vida de oração, a vida de obediência, a vida secular, dá para conciliar sim, em nome do Senhor Jesus. Tem mais pessoas agora que quer voltar para Jesus. Diga, eu quero, eu estou voltando, e vamos orar já já por essas pessoas, porque o diabo está perdendo mais uma guerra. A igreja, os templos estão fechados, mas a igreja está aberta. A igreja está aberta aqui no Instagram, a igreja está aberta nessa live, e a gente está fazendo um apelo para você nesta noite. Tem mais pessoas para voltar para Jesus? Diga aí agora, eu quero, eu estou voltando em nome do Senhor Jesus. Pelo jeito, já são cerca de 10 vidas, é isso? Que voltaram para Cristo. Me confirma agora aí se são 10 vidas, porque nós já vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. É interessante que são 10 vidas, mas fora as outras que foram edificadas. Alguém está dizendo que é 17 vidas que estão voltando para Cristo, para a glória de Deus. É interessante, são 17, olha aí, ó. O Igor está dizendo, eu quero voltar. Você já está voltando, Igor. E o diabo está perdendo essa guerra na autoridade do nome do Senhor Jesus. É para isso que nós estamos aqui hoje, nesta live. Deus me deu a direção para que esta mulher de Deus pudesse trazer esse testemunho aqui, porque tem gente que talvez está dizendo, para minha vida não tem jeito. Tem sim, só não tem jeito para Satanás, mas para você que está me ouvindo agora, nos ouvindo, tem jeito. Não importa onde você esteja, não importa se você esteja desenganado, não importa se você esteja desenganada, não importa se você está doente ou se você está doente no corpo ou na alma. Tem gente que está me ouvindo agora que talvez não está preso como o irmão dela está, mas tem gente que está lá dentro daquele cárcere que está livre, porque já recebeu a palavra. Acredite no que eu vou te falar. Aquele cárcere impede do corpo sair, mas aquele mesmo cárcere que impede do corpo sair não tem poder para impedir da palavra entrar. Por isso tem gente que está lá dentro e está livre, e tem gente que está solta aqui fora, mas está preso. Porque está preso na alma, mas está livre no corpo. E tem gente que está preso no corpo e está livre na sua alma. Então tem gente que está lá dentro, que é um preso livre, e tem gente que está aqui fora, que é um livre preso. Mas nessa noite, o poder de Cristo quer entrar na sua vida e transformar a sua vida. Porque aquelas chaves têm poder de prender um corpo, mas não tem poder de prender uma alma livre pelo poder da palavra e do Evangelho de Jesus. Nesta noite, o Senhor quer libertar a sua vida, o Senhor quer libertar a sua casa, o Senhor quer curar a sua alma, o Senhor quer curar o seu corpo, o Senhor quer salvar a sua vida, porque a Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem mais gente aqui esta noite que está entregando a vida para Jesus. Parece que eu já contei 18 pessoas. Tem mais alguém para a gente orar agora? Tem mais alguém para a gente ter essas 20 vidas agora? Tem mais alguém? Deixa eu ver quantas pessoas já entregaram a vida para Jesus. Glória aqui. A Deus. O diabo está perdendo essa batalha e o nome do Senhor está sendo glorificado. Aleluia. Irmão, acredite, Deus não está só abençoando a sua vida. Deus está abençoando a minha também, porque não é só quem dá que está, não é só quem recebe que está sendo abençoado. Quem transmite também. Deus tem abençoado a nossa vida, a vida da Silvana. Glória a Deus, são 19 pessoas, missionária Silvana, que entregaram a vida para Jesus nessa live. Aleluia, glória. Missionário, glória a Deus. A Cris está dizendo que já estão dizendo que são 23 vidas, né?
23 vidas que se entregaram para Jesus. 23. Louvado Missionária, seja o nome do Senhor. eu quero te pedir Glória a agora que Deus. você ore por elas. Você ora por elas agora. Ore para que Deus também possa salvar, para que Deus possa curar, para que Deus possa fortalecer a vida dessas pessoas. E que Deus também, nessa hora de dificuldade na nossa nação, Deus possa... Eu sei que se for um tratar de Deus com a nação, Deus vai tratar, mas eu creio que no meio desse tratamento, o Senhor também está preservando a sua igreja, o Senhor está preservando o seu povo. Ore por essa nação, ore por essas vidas que estão se entregando, ore pela cura. Tem aí a Bica Camille se entregando para Jesus. Já são 24 almas aqui que estão se entregando para Jesus, né? Amém. Vamos orar agora. Ore aí para que Deus continue salvando, Deus cure, Deus restaure. Ore por essa nação, porque a gente está precisando mesmo da intervenção de Jesus. Amém. Pastor, antes de eu fazer essa oração, eu gostaria de pedir, se for possível, essas 24 pessoas que aceitaram Jesus ou que retornaram, estavam desviadas, afastadas, me chame no direct, me passe seu nome, me dê o seu nome, que eu quero continuar orando por você. Eu quero continuar orando para que você venha se firmar verdadeiramente na presença deste Deus. Eu vou estar agora, sexta-feira, pastor, com um grupo de missionárias fazendo um monte de 24 horas. Nós vamos subir o monte, as Campinas, às 18 horas de sexta-feira e vamos descer somente às 18 horas de sábado. Eu, juntamente com a cantora missionária Iniversiva, um grupo de missionários, e eu quero levar o seu nome para o monte. Eu quero lá naquele santuário, dentro daquela mata, clamar a Deus pela sua vida, para que o diabo não venha arrebatar você da presença desse Deus, para que você possa firmar os seus pés na rocha, que é Jesus Cristo, o Salvador. Amém? Quem puder, me chame lá, me passe o seu nome e fala: eu aceitei a Jesus através da live que você fez com o pastor Júnior Trovão. Eu quero anotar o seu nome, eu quero levar para o monte para orar pela sua vida. E aproveitar e mandar um abraço para o pessoal de São Luís do Maranhão. Pastor Felipe está nos assistindo, pessoal lá de Bacabal, toda a DU de São Luís do Maranhão, para a missionária Fabiane, que está aniversariando hoje, pastor. A esposa do pastor Felipe, que está fazendo aniversário hoje. Um beijo, Fabiane, que Deus te abençoe sempre. Que você seja sempre essa bênção na presença do Senhor. Essa menina jovem, mas guerreira, determinada para fazer o ID de Jesus. Que Deus abençoe todo o povo lá de Maranhão, a congregação de Bacabal. Vamos orar, né, pastor? Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Amém? Eu peço que você faça um pedido a Deus. Essas quase 1.400 pessoas que estão nos assistindo. E quando estiver orando, intercedendo a Deus através do Espírito Santo, eu quero te pedir que você faça um pedido a Deus no teu coração. Fala com Deus, que eu vou estar orando nesta hora em nome de Jesus. Amém? Podemos orar, pastor? Pode sim, mulher de Deus, pode sim. Amém. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ó Pai, diante da tua presença, eu quero lhe agradecer pela oportunidade de poder estar nesta live, ó Deus, falando das tuas grandezas, Senhor, testemunhando do teu poder, Senhor, que tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente. Eu quero entregar, Senhor, em tuas mãos, essas pessoas, essas 25 almas que hoje levantaram as mãos e te aceitaram. Senhor, essas almas, Senhor, que se renderam aos teus pés, ó Deus, e eu te peço, visita cada uma, Senhor, fortalece na tua presença, Senhor, liberta do mal, tira a fraqueza, tira o desânimo, tira